Olá, meus pré-universitários. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso online EBS Matemática. E hoje veremos os produtos notáveis. São multiplicações no cálculo algébrico que sempre aparecem em algumas questões. Então, nossa obrigação é reconhecer e trabalhar de maneira mais rápida com esses produtos. Perceba que até o próprio texto já te dá uma noção do que vem a ser produto notável. Produto é uma multiplicação e notável é importante. O primeiro deles é o chamado quadrado da soma de dois termos. Vamos pensar em dois termos quaisquer. Vou chamá-los de x e y. Eu tenho aqui o quadrado da soma, ou seja, x mais y elevado ao quadrado. Então essa forma aqui é um produto notável. É o quadrado da soma de dois termos. E a expressão que nós teremos aqui é primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Cuidado! Muitos alunos, nesse tipo de questão no vestibular, elevam o x e o y e criam a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado. Está errado. Nossa obrigação aqui é aplicar a distributiva ou então reconhecer a fórmula diretamente. O segundo produto notável é o chamado quadrado da diferença de dois termos. Nós teremos dois termos quaisquer, x e y, subtraídos e elevados ao quadrado. É o chamado quadrado da diferença de dois termos. E a fórmula parece muito com a primeira. A única diferença é que o sinal do termo central vai ser negativo, enquanto que x mais y ao quadrado é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, x menos y ao quadrado será primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, quem sabe uma, sabe as duas. Soma, termo central, positivo. Diferença, termo central, negativo. O próximo produto notável é o chamado produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos ter o seguinte agora. Uma multiplicação de x mais y por x menos y. Observe que o próprio título desse produto notável já te dá a operação. Estou fazendo um produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui, essa multiplicação, ela pode ser resumida em x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, x mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. O quarto produto notável é o quadrado da soma de três termos. Nós temos três termos que serão somados e posteriormente elevados ao quadrado. Vamos pensar em x, y e z. X mais y mais z elevado ao quadrado. Se você fizer esse produto, se você aplicar a distributiva, você vai encontrar no final primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado mais o terceiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais duas vezes o primeiro vezes o terceiro mais duas vezes o segundo vezes o terceiro termo. Cuidado, as questões de equações polinomiais, lá nos últimos capítulos do nosso módulo, vamos trabalhar com isso aqui. É um tipo de produto notável que cai em vários vestibulares do Brasil. Só que ele pega esse conteúdo e joga lá em equações polinomiais. O próximo produto notável é o cubo da soma de dois termos. Veja que nós temos dois termos, vou chamá-los de x e y, somados e agora elevados ao cubo. Teremos x mais y elevado ao cubo. Você pode fazer x mais y vezes x mais y vezes x mais y e aplicar a distributiva, ou
praticando. Não esqueça que a matemática entra pelos dedos, tem que praticar. E a parte de cálculo, a parte técnica mais ainda, você vai lembrar da fórmula, que é x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes y mais 3 vezes xy ao quadrado mais y ao cubo. Ou seja, primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. E a outra fórmula, também eu posso fazer um paralelo entre essas duas fórmulas e as duas primeiras. Quem sabe uma, sabe as duas. Nós teremos agora o cubo da diferença de dois termos. Então, vamos tomar os termos x e y, serão subtraídos, ocorrerá uma diferença, e essa será elevada ao cubo. A fórmula é x ao cubo menos 3 vezes x ao quadrado vezes y, mais 3 vezes x vezes y ao quadrado, menos y ao cubo. Fica fácil perceber que os termos são exatamente os mesmos, enquanto que na soma todos são positivos, na diferença o segundo termo é negativo e o quarto também será negativo. Quem sabe uma, sabe as duas. Meus pré-universitários, não se esqueçam, as videoaulas eu passo a teoria, mas sua obrigação é pegar as questões resolvidas e analisar. Logicamente que primeiro tente fazê-las. Não conseguindo, vá ao nosso site, websmatematica.com.br, e observe a resolução. Se as questões forem mais difíceis, elas estarão em vídeo também. Acompanhe passo a passo. Não entendeu? Pode nos mandar uma mensagem. No nosso site também tem um link que é o Fale com o Autor. Você falará comigo diretamente. E será uma honra responder às suas perguntas. Outro assunto importante para nós estudarmos é a fatoração. Professor, o que seria fatoração? O conceito é o seguinte: fatorar é transformar em produto. Então vamos pegar algumas expressões algébricas e transformá-las em um produto. Nós separamos aqui, primeiro caso, fator comum em evidência. Segundo caso, agrupamento. Terceiro caso, fatoração do trinômio ax² mais bx mais c. E quarto caso, fatoração dos produtos notáveis. Primeiro caso, fator comum em evidência ou apenas fator comum. Nossa obrigação é olhar para todos os termos da expressão algébrica e observar se existe algum fator em comum. Por exemplo, AB mais AC. Observe que nos dois termos o A se faz presente. Então eu posso colocar o A em evidência, ou seja, à frente, e o que sobra entre parênteses. Perceba que primeiro termo sobrou o B, mas no segundo termo sobrou o C. Pronto. Veja que nós temos agora dois fatores. Um fator é o A e o outro fator está nos parênteses, que é o B mais C. Então conseguimos fatorar. Não se esqueça, fatorar é criar uma multiplicação. Nós tínhamos uma soma que se transformou em uma multiplicação. Primeiro fator A, segundo fator B mais C. Mas colocando um exemplo mais prático, nós temos aqui 24x² y² menos 6x² y mais 12x² y². Nossa obrigação é observar se existem e quais são, se existirem, os fatores comuns. Por exemplo, 24, nós temos 6 vezes 4. O 12, nós temos 6 vezes 2. x², x², x². Se eu tenho x², eu tenho x². Para chegar a 4, tem que ter o quadrado anteriormente. x², eu tenho aqui também o x².
Veja que o menor y que nós temos aqui nas três parcelas é o y elevado a 1, que está aqui no segundo termo. Portanto, nós teremos em comum as três parcelas o 6, o x ao quadrado e o y. Abra parênteses. Agora vamos observar o que sobrou em cada uma das parcelas. Primeira parcela sobrou 4, sobrou um x, porque eram 3 e eu coloquei 2 em evidência, e sobrou um y menos. Na segunda parcela, sobrou apenas um x ao quadrado. Tanto o 6 quanto o y foram para a evidência. Na terceira parcela, colocamos o 6 em evidência, sobrou o 2. X ao quadrado foi todo para a evidência. Y à quinta ficou y à quarta. Colocamos um y, sobraram 4 y. Portanto, ocorreu uma fatoração. Nós temos dois fatores. O primeiro, 6x ao quadrado y, que multiplica o próximo que está entre os parênteses. Não se esqueça, é essencial dominar a fatoração. Questões técnicas de vestibular vão te cobrar isso o tempo todo. O segundo caso é o agrupamento. Eu vou utilizar o agrupamento quando eu perceber que o fator comum não dará para ser utilizado. Exemplo, ax mais ay mais bx mais by. Quando eu olho para as 4 parcelas, eu não vejo nenhum fator em comum. Eu vou, nesse caso, utilizar, como o próprio título diz, agrupamentos. Eu vou separar as parcelas de acordo aos fatores comuns. Por exemplo, ax mais ay possuem em comum A. Bx mais by possuem em comum o B. Vou fazer fator comum tanto no primeiro grupo quanto no segundo grupo. Colocando o A em evidência, teremos, entre parênteses, x mais y. No grupo 2, vamos colocar o B em evidência, ficando no parênteses, x mais y. Veja que nós ainda não temos uma fatoração, porque o principal sinal ainda não é de multiplicação. Mas eu tinha 4 parcelas e agora só tenho 2. Observe que as 2 parcelas que nós temos aqui, elas possuem um fator em comum, que no caso é o x mais y. Coloco o x mais y em evidência e o que sobrou dentro dos parênteses. Então vou colocar aqui um outro parêntese. Não ficou legal. Então nós teremos A mais B. Exemplo 2. 8x ao quadrado menos 4xz menos 6xy mais 3yz. Vou separar de 2 em 2. Perceba que as 2 primeiras parcelas possuem o 4 e o x em comum, ficando nos parênteses 2x menos e. E as 2 outras parcelas possuem em comum menos 3y. Abre parênteses, ficou 2x menos z. Não se esqueça, eu posso colocar também o sinal em evidência. Ao colocar o menos aqui, observe que as 2 parcelas tiveram sinais trocados. Anteriormente era menos, passou a ser mais, era mais, passou a ser menos. Não esqueça que a matemática, em diversos casos, ela tem a reversibilidade. Eu posso ir, mas tenho que garantir que a volta me dará o que eu tinha anteriormente. Se eu multiplicar menos 3y vezes 2x e menos 3y menos z, eu terei menos xy mais 3yz. Eu costumo, em minhas aulas, brincar ou fazer uma analogia com os meus alunos acerca da reação química e da reação física. A matemática é uma reação física. Por quê? Eu posso ir e voltar. Por exemplo, eu posso congelar a água. Virou gelo. Se eu descongelar o gelo, volta a ser água em estado líquido. Então, o que ocorreu aí foi uma reversibilidade.
Observe que nós temos agora duas parcelas. E 2x menos e é o fator comum às duas. Coloque em evidência. E o que sobra no segundo parênteses? 4x menos 3y. Multiplicação foi fatorado. O terceiro caso de fatoração, ele é um pouco mais trabalhoso, que é a fatoração do trinômio ax ao quadrado mais bx mais c. No próximo capítulo, capítulo 6, nós trabalharemos com mais detalhes essa expressão, agora em forma de equação. O ax ao quadrado mais bx mais c, ele terá uma forma fatorada, que é a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Lembrando que x1 e x2 são as chamadas raízes da equação. São as chamadas raízes. Elas vão zerar essa expressão. Só para recordar, eu encontro as raízes calculando o delta, na verdade chama-se discriminante, que é o b ao quadrado menos 4ac, e posteriormente o Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Muitos alunos já aprendem a fórmula completa, já substituem delta na própria raiz. Eu prefiro fazer por partes, calcular o delta e posteriormente calcular Bhaskara. Nós queremos fatorar o trinômio x ao quadrado menos 5x mais 6. Calculando delta e Bhaskara, por exemplo, nós teremos uma raiz, x1 igual a 2, e outra raiz, x2 igual a 3. Calculou delta e Bhaskara, achou esses valores. Nós veremos esse cálculo com mais detalhes no próximo capítulo. Mas o que eu quero agora é calcular o x1 e x2, encontrar os dois. Para aí utilizar a forma fatorada a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. O a é igual a 1 e eu tenho as raízes x1 igual a 2, x2 igual a 3. Teremos, portanto, 1 que multiplica x menos 2 vezes x menos 3. Professor, como eu posso fazer para ter certeza que minha questão está certa? Basta aplicar a distributiva. Se eu fizer a distributiva, voltará à equação inicial, que é x ao quadrado menos 5x mais 6. O quarto tipo de fatoração vai envolver produtos notáveis. E eu vou utilizar o quadrado da soma ou diferença de dois termos. Lembrando que x mais y ao quadrado é o quadrado da soma de dois termos. E x menos y ao quadrado é o quadrado da diferença de dois termos. Vimos isso aqui há poucos instantes. O que eu quero agora é desfazer essa operação. É, entre aspas, voltar à fita ou descongelar o gelo. Eu quero pegar essa operação que nós calculamos anteriormente e transformá-la em uma multiplicação. Não esqueça que x mais y ao quadrado é x mais y vezes x mais y. X menos y ao quadrado é x menos y vezes x menos y. Portanto, em ambos os casos, estamos fazendo uma fatoração. Exemplo, eu quero fatorar o trinômio 4x ao quadrado menos 12xy mais 9y ao quadrado. Como proceder? Primeiro passo, tirar a raiz quadrada dos termos extremos. Pois bem, tiro a raiz do primeiro termo e tiro a raiz do terceiro termo, que são os termos extremos. Obteremos assim 2x, raiz de 4 é 2, e eu posso simplificar o quadrado com a raiz quadrada, e 9y ao quadrado tem como resposta 3y. Raiz de 9 é 3, e eu posso simplificar o expoente 2 com a raiz quadrada. Então, já tenho uma ideia do que será o nosso produto notável. Nós teremos 2x, observe o sinal do termo central, menos 3y.
elevado ao quadrado. Mas poderiam me perguntar, professor, já acabou a conta? Infelizmente não, pois nós deveremos fazer o teste do termo central. Consiste na seguinte análise. Não esqueça que o termo central é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então eu vou pegar o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é 3y, e multiplicar esse produto por 2. Se a resposta bater com o termo central de nosso trinômio, está correta a sua conta. 2 vezes 2 vezes 3 dá 12 vezes xy, 12xy. Veja que é exatamente igual ao termo central. Portanto, eu posso fatorar. Podemos ver também no produto da soma pela diferença de dois termos, que é aquele x mais y vezes x menos y igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. É o produto da soma pela diferença de dois termos. O que eu quero é reverter o processo. É pegar a resposta x ao quadrado menos y ao quadrado e colocá-la novamente na forma de produto, ou seja, na forma fatorada. Exemplo, x ao quadrado menos 9. E a questão te pede, fatore a expressão algébrica. Muito fácil. Basta você tirar a raiz dos dois termos, obtendo, logicamente, x e 3, e colocar esses dois valores na expressão mais vezes menos. X mais 3 vezes x menos 3. Meus pré-universitários, por gentileza, diga que valeu. E não se esqueça, quem planta dedicação vai colher aprovação.